pessoal, o meu nome é Bruno Maciel e sejam bem-vindos ao Aprenda a Jogar. Hoje vou dar-vos a conhecer um jogo que não é muito conhecido, mas na minha opinião devia ter outro reconhecimento, e o jogo é este, Ristorante Italia. Este jogo foi publicado em 2011 pela Red Glove e foi criado por 3 designers italianos, Riccardo Guerra, Giulio Guerra e Marco Muta. O Ristorante Italia é um jogo que dá de 2 a 5 jogadores e dura em média 90 minutos. Tem duas variantes, uma mais básica e outra mais avançada, no entanto aquilo que nos vamos focar neste review vai ser a versão mais avançada. Este jogo tem muito pouca dependência de linguagem, apesar de haver algumas cartas que necessitam de algum conhecimento de inglês, e as mecânicas que utiliza são muito simples. Temos aqui um card drafting, temos aqui um set collection, a coleção de cartas, e também uma parte de leilão a ser executada durante o jogo. Em Ristorante Italia vamos assumir o papel de donos de um restaurante, cada jogador vai possuir o seu restaurante e aquilo que vamos fazer é competir uns contra os outros para termos o melhor restaurante. Como é que nós ganhamos o jogo? É através de pontos de vitória e os pontos de vitória vão ser feitos de várias formas. Vai ser uma pontuação à la Seven Wonders, em que nós depois temos um papel com vários itens, vamos somar os pontos de determinados itens e no final o total de pontos é o que conta. Mas como é que nós fazemos esses pontos? Através da fase de críticos, nós vamos ter que fazer receitas que os críticos depois vão avaliar. Através de uma garrafeira de vinhos que consiga atrair o maior número de clientes, ou pelo menos aqueles, se vocês quiserem ir para essa estratégia, que gastem mais dinheiro, porque há diferentes tipos de vinhos com diferentes custos. Vamos tentar também lucrar um pouco, tentar fazer com que o nosso restaurante seja lucrativo para que possamos comprar mais ingredientes para as próximas receitas, ou então mesmo para ter dinheiro para mobilar o nosso restaurante, ou mesmo para comprar cartas de bónus que nos poderão ajudar, fazendo com que tenhamos mais ações do que aquelas que à partida teríamos. Também há aqui uma situação em que vamos tentar atrair VIPs, pessoas importantes para o nosso restaurante, para que possamos ganhar estrelas adicionais no nosso restaurante e torná-lo ainda mais prestigiado. Há aqui um balanço bastante grande, a estratégia não é muito grande, mas há aqui partes estratégicas muito interessantes, mas é sobretudo um jogo muito divertido e no tutorial vocês irão ver isso. Bem pessoal, siga para o tutorial. Bem, eu fiz um setup para 3 jogadores. Vou explicar de uma forma minimamente resumida aquilo que vocês neste momento estão a ver. Aquilo que vocês veem aqui é um tabuleiro, é o tabuleiro central, onde vocês encontrarão os ingredientes que neste momento estão à venda. Tem aqui carne, peixe, aqui são ingredientes mais de condimentos, mais complementares, como chocolate, cebolas, ovos. Aqui temos fruta e aqui temos legumes. Okay? Temos depois, não sei se vocês conseguem ver, mas está aqui um carrinho que tem aqui os condimentos, mas que estão virados para baixo, portanto são coisas que mais tarde poderão vir ao jogo, mas que neste momento nós não sabemos o que é que está por ali. Temos aqui, vocês veem aqui neste cantinho, também carne, peixe. Portanto, há coisas que vão sendo compradas e vamos ter que as repor e virão então desses carrinhos. E virão ali também os amarelos e os verdes, as frutas e os legumes. Ali em cima vocês veem conjuntos de cartas, são conjuntos que estão divididos por entradas. Aqui estão as entradas, primeiro prato, segundo prato, sobremesa e aqui vinhos. Vinhos vocês não chegam a ver, mas lá está, é aquele último baralho de vinhos. Aqui em cima está o Round Tracker, ou seja, o marcador de turnos. O jogo tem 12 turnos, sempre que um turno de todos os jogadores, ou seja, se eu jogar isto está para 3 jogadores, portanto, quando os 3 jogadores fizerem as suas ações, isto avança para a casa número 2, depois de fazermos mais uma vez 3 ações, anda para a casa número 3 e por aí fora. Depois temos aqui uma fase de críticos, uma fase de atração de VIPs e aqui uma fase de lucro, ou seja, que vamos receber o dinheiro pelas nossas receitas e outros itens. Depois começa uma nova fase, ou seja, isto é uma época, segunda época, terceira época, quarta época. Voltamos a fazer o mesmo aqui, voltamos a fazer o mesmo aqui e aqui é um pouco diferente porque aqui é uma pontuação final. Ok? Começamos no número 1. Aquilo que vocês veem aqui é um track de skill de cozinheiro.
Determinadas receitas, eu vou aqui mostrar-vos, por exemplo, a primeira. Aqui esta, não sei se vocês conseguem ver bem. O zoom não está a ajudar, de qualquer forma. Se calhar assim vocês veem melhor. Pronto. Esta aqui, não interessa aquilo que ela precisa, neste momento vocês veem aqui um chapéuzito de cozinheiro. Isto quer dizer o quê? Que para fazer esta receita vocês têm que ter pelo menos um chapéu de cozinheiro aqui neste track. E nós começamos no nível 10, que começa logo com um chapéu de cozinheiro. Portanto, nós à partida já temos um chapéu. Portanto, estas aqui são mais básicas, estas receitas. Poderemos fazê-las se, obviamente, gastarmos depois os ingredientes que são necessários para as fazer. No entanto, algumas terão, olha, como por exemplo esta, tem 2 chapéus. Okay? Esta aqui só será possível realizar quando nós atingirmos pelo menos aqui os 20 de skill de cozinheiro. E haverá umas que ainda mais pontos darão, porque depois vocês veem esta aqui, que é mais básica, dá 4 pontos. Esta aqui dá 8 pontos. Não sei se conseguem ver, mas aqui é 8 pontos. Há umas que são de nível 3 de cozinheiro, e então essas aí darão ainda mais pontos. Mas também são mais difíceis de as realizar. Ok? Vamos então agora um pouco mais para a direita para ver o que é que temos ali do lado direito para vos mostrar. Deste lado é um tabuleiro que só é usado na versão avançada do jogo. Na versão básica isto não existe. No entanto, aquilo que vocês veem aqui são cartas de bónus que poderão ser adquiridas pelos jogadores. Tem aqui o custo. Estas aqui custam 6, esta custa 8, 6, 8, 12. E elas vão fazer com que as tuas ações sejam maximizadas ou que te deem mais pontos no final do jogo, dependendo do teor ou do conteúdo das cartas. Todas estas cartas são de nível 1, estão aqui bónus 1. À medida que o jogo vai avançando vão aparecendo as de nível 2. Okay? Elas têm aqui características especiais. Algumas delas não têm aqui nada. Esta aqui tem um A, esta aqui não tem nada, esta aqui tem uma vez. Qual é que é a diferença entre estas 3 cartas? Qual é que é a diferença entre estes 3 tipos de cartas? Ora bem, esta aqui que diz uma vez, vocês usam uma vez e gastam a carta sai fora do jogo. Estas aqui poderão usar sempre, ou seja, podem usar mais do que uma vez durante o vosso turno, desde que vocês façam aquilo que a carta diz. Normalmente ali na carta diz quando é que as podem utilizar. As outras não dizem nada. Podem utilizar quando fizerem determinada ação, mas o texto indica quando é que vocês poderão usar essa ação. Algumas delas, como por exemplo esta aqui, diz que apenas vale 4 pontos no final do jogo. Okay? Aqui em baixo vocês têm mobiliário. Estas aqui custam... Não sei se vocês conseguem ver... Ora, aqui está. Bem, esta aqui custa 9 de dinheiro, mas na fase de lucro vocês recebem 13. Vale 4 pontos de vitória. Ok? Estas são as mais básicas. Vamos agora voltar para aqui. Estas são as mais básicas e só poderão ser... E na primeira época, ou seja, nos primeiros 3 turnos, só poderemos comprar daqui. Ok? O setup foi feito para 3 jogadores, portanto, para 3 jogadores, está aqui, estes 3 chapéus indicam o número de jogadores que estão em jogo, põe-se 3 casas. Portanto, há outras que não estão em jogo, porque se houvesse mais jogadores, mais mesas daquelas teriam que ser postas ali. Aqui, estas são mesas médias, de médio valor, custam 16, dão um retorno de 22 e valem 7 pontos. E estas aqui, e só há 2 delas, ok? Portanto... E isto não é reposto por outras, portanto, elas são limitadas. E destas aqui que são de luxo, custa 20, vale, depois de retorno vale 27 e são 9 pontos de vitória. Num jogo a 3 só se coloca aqui uma. Estas aqui podem ser compradas na primeira temporada, na primeira época. Na segunda época podemos comprar daqui e daqui e a partir da terceira podemos comprar de qualquer lado. Okay? Isto aqui que vocês veem também é limitado, só existem 2 durante o jogo.
para 3 jogadores existem 2. Uma das ações possíveis, e depois eu explico, é ir buscar uma coisinha destas, e uma coisinha destas vai-nos dar, pode-nos dar alguma vantagem na fase de críticos, eu explicarei isso mais tarde. Isto aqui também só existem 2, é limitado, para um jogo a 3 existem 2. Gastamos 10, e ao gastarmos 10 estamos a comprar um livro de culinária. Isto é o que quer dizer. O livro de culinária faz-nos subir um posto neste track que vocês veem aqui. Okay? Se eu comprasse um livro de culinária e o gastasse, eu andaria uma casa para cima. Okay? Aqui do lado direito vocês veem a banca. Há mais moedas do que estas em jogo, eu só coloquei estas porque também é para demonstrar, é demonstrativo. Aqui estes ícones que vocês veem aqui só serão usados no final do jogo. Estes aqui já serão usados durante o jogo. São as estrelas que, quando nós conseguirmos atrair os VIPs, nós vamos buscar uma estrela destas e colocamos-la, por exemplo, vamos aqui mostrar aqui. Nós já começamos com uma estrela, punhamos a segunda estrela e depois no final do jogo cada estrela vale 10 pontos. Okay? Depois temos ali as colheres de ouro. As colheres de ouro são só no final do jogo, é na última fase de críticos. Se nós temos um restaurante temático, se temos um restaurante com especialização em algum tipo de se é tipo uma churrascaria, se é uma marisqueira, pronto. Nós depois ganhamos aí também essas colheres de ouro que valem 15 pontos cada. Okay? Vamos então agora analisar o nosso player board. Aqui tem um player board. Este é o jogador azul. Vocês têm aqui este copo que vem com o jogo. E este serve para guardar o dinheiro. Nós todos começamos com 25 de dinheiro. Está aqui os 25. Mas é suposto estar aqui dentro do copo porque o dinheiro é suposto ser secreto. Lá está, porque vai haver uma fase de leilão e a ideia é os nossos adversários não saber quanto dinheiro é que nós temos. Bem, o que é que vocês veem aqui? Estes 6 espaços que vêm aqui circulares são para colocar os ingredientes que nós compramos. Nós compramos ingredientes e guardamos no nosso armazém. Nós só temos espaço para 6, ou seja, se comprarmos um sétimo, um deles vai ter que ir fora, a menos que tenhamos uma carta de bónus que nos permita ter mais ingredientes do que aqueles que à partida podemos ter. Aqui é os espaços para colocar as estrelas que vamos ganhando ao longo do jogo. Podemos ter no máximo 5 estrelas. Também seria difícil ganhar as 5, a menos que esses jogadores não estejam muito interessados em comprar estrelas, mas à partida toda a gente vai querer ter pelo menos uma. Começamos com uma, mas poderemos adquirir mais 4. Aqui estão os espaços para 2 colheres. Nas regras não indica, e isso já aconteceu em alguns jogos que eu já fiz, uma pessoa de ficar com 3 estrelas, mas lá também não indica que o máximo de colheres, que seja 2. Aqui só há 2 espaços para colheres, mas nas regras não indica que esse é o limite, porque há no máximo 3 estrelas para serem, 3 colheres para serem ganhas, desculpem lá. Estes 2 passos que vocês encontram aqui também só servirão para o final do jogo. Imaginem que o meu restaurante tem uma especialização em receitas de tomate, então eu colocaria isto aqui, isto valeria depois 10 pontos no final do jogo. Este espaço que vocês veem aqui é para colocar as cartas de bónus. Vocês, quando adquirem uma carta de bónus, ela coloca-se aqui, 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 aqui. Nós não podemos ter mais do que 4 cartas e elas não são substituídas por outras. Portanto, não é agora já não quero esta, então vou substituir, tiro e ponho. Não. Vocês têm que ter muita atenção quando compram cartas de bónus, porque aquelas que vocês compram vão ser até ao final do jogo, a menos que sejam daquelas cartas que só poderão usar uma vez. Mas mesmo essas que só poderão usar uma vez, ficam aqui, depois viram ao contrário, só para mostrar que elas foram usadas. Quando vocês adquirem VIPs, pessoas importantes, colocam aqui os VIPs nos espaços inerentes. Estes 3 espaços que vocês encontram aqui, imaginem que eu adquiri mobiliário, eu coloco aqui, só tenho espaço para 3 mobílias. Okay? Aqui colocam os vinhos, só podem ter no máximo 3 vinhos e aqui sim poderão substituir. Se vocês tiverem 3 vinhos e quiserem comprar um quarto, um deles vai ter que sair fora para entrar o vinho novo. Ok? Colocam aqui. Aqui são as receitas. Aqui temos as entradas, primeiro prato, segundo prato, sobremesas. Nós podemos ter no máximo 2 entradas, 2 primeiros pratos, 2 segundos pratos e 2 sobremesas. Se houver um terceiro a querer entrar, um deles vai ter que sair. Ok? Aqui também poderá ser substituído. E este é o nosso player board.
Vamos então fazer talvez uma época, vamos fazer talvez os primeiros 3 turnos, passar ali pela fase de críticos e depois pela fase de VIPs e depois pela fase de lucro, não começando a segunda época, porque acho que a primeira época servirá para vocês entenderem como é que o jogo se enrola. Bem, vamos imaginar que a ordem do jogo é primeiro os verdes, depois o amarelo, depois o azul. Há que dizer que todos os jogadores têm sempre 2 ações para realizar. Poderão sempre realizar 2 ações. Há mais do que 2 ações possíveis para fazer. Vamos tentar passar por todas elas para que vocês entendam também o que poderão fazer durante o jogo. Uma das coisas que o verde vai fazer, vamos, por exemplo, começar aqui pelo primeiro prato. Eu vou querer para fazer um primeiro prato, portanto eu vou tirar as primeiras 5 cartas aqui do baralho de First Courses, ou seja, de primeiro prato. Tiro as primeiras 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olho para elas. Vou aqui colocar na mesa para vocês verem com o melhor pormenor. Bem, estas são as 5 cartas que me saíram. E eu destas 5 cartas posso escolher uma. Elas não custam nada. E para já, se eu escolher, eu não fico já com a receita feita. Atenção, fico com a carta na mão, virada ao contrário, ela não está feita. Mas depois de dar-me aqui as indicações do que é que eu necessito para poder realizar então essa receita. Por exemplo, esta aqui eu não vou poder realizar já porque eu precisava de 3 chapéus. E nós começamos com 1. Nós começamos no nível 10, que é só um chapéu. Esta precisa de 2 chapéus. Portanto, também não consigo. Vou já pôr assim de parte, apesar de eu poder guardá-las para mais tarde executar. No entanto, eu queria mostrar-vos o que é que cada carta tem para vocês perceberem o que é que elas significam. Isto aqui é a especialidade da carta. Isto é uma especialidade, é uma receita de tomate. Okay? Isto aqui é uma receita temática. Okay? O garfinho sei lá, não sei se é luxo, não interessa, mas indica um tipo de tema de comida. Vá. Estamos aqui a ver, este aqui já é de carne, portanto a especialidade é carne, mas aqui o tema já é aqui esta flor, portanto temos aqui 2 temas diferentes. Aqui indica qual é que é o ingrediente necessário para executar esta receita. Aqui lá está, é o skill necessário para o fazer. Aqui é o valor de income, ou seja, aquilo que nós vamos receber no final, na altura de lucro, vai ser este valor. Aqui são os pontos que esta receita vai dar, não só na fase de críticos em que esta receita for avaliada, mas também no final do jogo vai valer 10 pontos. Aqui em baixo vocês veem um vinho, que é o vinho que melhor fica com esta receita. A receita pode ser feita sem o vinho, ok? Mas no final do jogo, se vocês tiverem este vinho e esta receita feita, então vocês vão ganhar pontos adicionais, ok? Pronto, e basicamente é isto que vocês deverão saber sobre as cartas. No entanto, vamos olhar para estas aqui de baixo, porque são estas aqui de baixo que importam. Eu olho para os ingredientes que estão disponíveis agora na mesa ali nas compras, e eu sei que esta aqui vai ser fácil para mim fazer, porque se nós formos aqui às compras, está ali o duck, o pato, que tem um preço de 4. Portanto, está disponível para comprar. E esta receita aqui do meio precisa de pato. Portanto, eu vou ficar com esta receita, apesar das outras precisarem de mais ingredientes e darem mais pontos, eu vou jogar pelo seguro e vou ficar com esta carta. As cartas que eu não escolhi, descartei-as e ficam aqui viradas para cima, só para saber que estas cartas já foram vistas por outro jogador. Quando este baralho chegar ao fim, então tudo baralha-se novamente e volta a fazer um novo baralho. A outra carta que eu escolhi fica então virada, é a carta que eu tenho na mão e não há limite de cartas que eu posso ter na mão. As cartas que eu tenho na mão são as cartas que ainda não estão realizadas. A partir do momento em que ela está realizada, passa para aqui. Aqui é o primeiro prato, aqui é a entrada, ok? Já fiz uma ação, que foi ir buscar uma carta. Isso é uma das ações possíveis. Eu poderia repetir a mesma ação, eu poderia ir buscar outra vez aqui 5, poderia ir buscar aqui 5 ou a outro sítio qualquer. Mas, uma vez que o pato está disponível, e para já está disponível, e não sei se na próxima vez que eu jogar estará disponível, eu vou já atacar o pato. Eu vou gastar 5, vou receber 1, porque custa 4. Ora, aqui está, eu vou receber então 1. E o pato
vem para mim. E eu guardo o pato aqui. Ok? O que é que acontece ao espaço vazio? É reposto por outro ingrediente. Que neste caso é o ham. Ok? Só para informação, há três há três ingredientes iguais em cada caixinha de compras. Portanto, aqui na carne há 3 hams, há 3 ducks, há 3 veals, por aí fora. Portanto, nós também já poderemos fazer uma previsão daquilo que ainda não está disponível, mas que poderá vir caso não tenha saído ainda um determinado ingrediente e já faltem poucas coisas para sair. Com a certeza que elas irão sair, porque há sempre 3 tipos de ingredientes em cada saquinho. O turno do jogador verde terminou assim. O jogador amarelo vai fazer uma coisa diferente. Lá está, eu não estou a jogar muito de forma estratégica, estou só a fazer coisas diferentes para vocês entenderem que coisas é que nós podemos fazer. Ele vai comprar esta carta, aqui o Skinny, e quando se compra uma carta não se repõe, é só quando acaba uma temporada é que todas as cartas que não foram usadas saem e põem-se novas 7. Portanto, eu vou comprar esta e o que é que esta carta faz? Já agora ela custa 6, eu vou gastar 20 e receber 14. Ora bem, está aqui 14. Está aqui 14. Eu ponho o copo. E o que é que esta carta faz? Não sei se vocês conseguem ler, mas eu leio. Quando forem às compras, ou seja, a ação de compras é ali no tabuleiro central, e forem ao General Store, e o General Store é aquela casa do meio, aquela casa roxa, eu em vez de comprar ali daquilo que está à mostra, porque às vezes pode não estar ali aquilo que eu quero, eu posso ir posso ir aqui e tiro aquilo que eu quero mesmo. Compro, obviamente gasto o dinheiro do ingrediente, mas se eu não tiver aquilo que eu preciso aqui, eu posso ir diretamente ali buscar. Eu gastei o dinheiro, coloco aqui a minha carta de bónus e ela vai estar sempre ativa e vai sempre ser possível ser feita desde que eu execute esta ação de compras aqui. Ok? Tendo em conta que já gastei uma ação, a minha segunda ação vai ser ir aqui às sobremesas. E porquê é que eu estou a ir às sobremesas? 1, 2, 3, 4, 5. São sempre 5 cartas que nós tiramos. Porquê é que eu estou a ir às sobremesas? Porque esta carta de bónus que eu fui buscar, que permite ir buscar coisas aqui, normalmente os ingredientes das sobremesas estão também ali. Normalmente ou estão aqui nas frutas, ou estão aqui também, ou estão nas duas coisas. De qualquer forma, vamos ver então quais são as 5 cartas que me calharam. Bem, estas foram as cartas que me calharam. Vou já eliminar esta e esta, que eu não consigo fazer para já. Temos aqui então 3 cartas que eu poderei fazer. E estas aqui valem 4 pontos, esta vale 5. E como eu disse, os ingredientes poderão tanto ir ali da Casa das Frutas como do General Store, onde eu posso comprar os condimentos ou pelo menos coisas complementares. E se vocês repararem, o melão, e também só precisa de um chapéu, portanto eu posso fazer, o melão está disponível. O melão está aqui. Não sei se está a fazer zoom. O melão está aí. O que não está disponível é o queijo, que é o segundo ingrediente necessário. E é para ser comprado aqui. Mas como eu tenho aquela habilidade especial de poder ir buscar diretamente aquilo que eu quero ao carrinho de compras, eu se calhar vou mesmo adquirir esta carta porque vai-me dar mais pontos que as outras. Estas aqui, apesar de serem mais fáceis de se fazer e tanto os pêssegos como os chocolates estarem disponíveis, eu vou tirar esta carta e esta carta então vai ser guardada aqui junto ao jogador amarelo e todas as outras cartas serão descartadas. E acaba assim o turno do jogador amarelo. É a vez do jogador azul jogar e o jogador azul vai buscar esta carta, vai gastar 8. Vamos lá ver. Vai gastar 10 e buscar 2 de troco. Desculpa lá. Aqui 2 de troco. E vai buscar esta carta. Esta carta, já coloquei aqui, basicamente o que me faz é que quando eu vou comprar ingredientes, eu posso comprar 2 ingredientes em vez de um ingrediente. Ou seja, só numa ação eu faço 2 ações, porque para comprar um ingrediente gasto uma ação. E se eu quisesse comprar o segundo, gastava outra ação. Eram logo as minhas 2 ações ali gastas no meu turno.
Com isto, eu poderei, numa ação, comprar 2 ingredientes. Mas se eu usar esta ação, eu não poderei depois fazer um restock. Eu já vou explicar o que é um restock, mas isso aí não seria possível fazer. De qualquer forma, vou já aproveitar não. No segundo turno é que eu vou aproveitar aquela carta. Primeiro vou buscar receitas para saber aquilo que eu preciso de comprar. Ok? Portanto, assim só para ser diferente, vamos aqui ao second courses, ao segundo prato. Vamos tirar 5 cartas e vamos ver o que é que nos calhou. Bem, calhou-lhe isto. Estas duas aqui não vou contar porque precisa de 2 chapéus, mas estas 3 sim. Ele, como tem a habilidade de só numa ação ir comprar 2 ingredientes, esta aqui está disponível. Só precisa de um chapéu e precisa de veal e licor. E se vocês repararem, o licor está aqui. E veal até existem 2. Portanto, à partida no próximo turno, se ele for buscar, se ele decidir ficar com esta carta, ele vai conseguir adquirir estes 2 ingredientes. Okay? Portanto, ele vai ficar com esta carta e as outras serão descartadas, acabando assim o turno do jogador azul. Voltamos então aqui ao jogador verde. O jogador verde, vamos relembrar, tinha que fazer aqui o Bigoli with duck, ou seja, Bigoli com um pato, não faço ideia, deve ser uma receita italiana, e precisa de pato para o fazer. Já tem aqui o pato, no entanto, as receitas só são realizadas na fase dos críticos, portanto, esta carta está guardada à espera que cheguemos à fase dos críticos. Deixem-me só atualizar isto, já estamos no turno número 2. Okay? Mas o que é que ele vai fazer agora? Ele pode ir adquirir mais receitas e tentar comprar os ingredientes para fazer mais receitas que possam ser avaliadas pelo crítico, ou então vai fazer uma coisa diferente, que é o meu objetivo, é mostrar-vos as coisas diferentes, que é comprar um vinho que, se por acaso se houver a possibilidade de comprar este, é este que eu vou comprar, o primitivo, que é para logo fazer aqui um combo, uma combinação que me permita valer mais pontos no final do jogo. Mas se não houver, não há problema, porque os vinhos todos dão dinheiro e também dão pontos de vitória. Eu vou então buscar aqui ao baralho de vinhos 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui há uma diferença. Eu aqui não fico simplesmente com uma das cartas que aqui estão. Eu, se quiser ficar com um dos vinhos, eu só posso comprar um por turno. Um por turno não, um por jogada. Eu, se quiser ir lá outra vez aos vinhos, posso ir, mas só posso comprar um destes 5. Eu tenho que gastar o dinheiro que aqui diz. Neste caso, eu, se quisesse este Müller-Thurgau, gastava 6 e depois iria receber 12 na fase de lucro. Mas vamos ver o que é que nos calhou. Estas são as 5 cartas que nos calharam. Nenhuma delas é o primitivo, que era o vinho que me dava mais jeito. No entanto, vamos ver se há aqui algum vinho que me dê muito lucro. Ora bem, estes 2 dão um pouco de lucro. Eu vou fica de fora. Bem, todos estes aqui, gastando 6, eu recebo 12 e todos eles valem 2 pontos de vitória. Portanto, eu se calhar vou ficar mesmo com o Müller-Thurgau. E se calhar numa próxima receita eu vou ter atenção se há alguma receita que tenha a necessidade de ter este vinho, se calhar assim eu maximizo os meus pontos. Vou gastar 6. Bem, deixa-me lá gastar 6, está difícil. Está aqui, gasto 6. E este vinho está já disponível na minha carteira de vinhos, na minha garrafeira, portanto eu coloco aqui à amostra. Eu não posso ter mais do que 3, mas basicamente ele já está feito. Não é como as receitas que só são realizadas na fase dos críticos, porque os vinhos não são avaliados. O que são avaliados são as receitas. Os restantes vinhos são são colocados virados para cima numa pilha de descarte. Esta foi a minha primeira ação. A minha segunda ação vai ser tentar fazer uma nova receita. Certo? Não. Vai ser uma coisa diferente. Lá está. Estou a querer mostrar-vos coisas diferentes. Vamos fazer isso. Vou comprar uma peça de mobiliário. Temos aqui então a única que pode ser comprada na primeira época, que é a mais básica. Eu, se gastar 9, depois vou receber 13 e são 4 pontos de vitória no final do jogo. Eu vou gastar então os 9
e já estou a ficar quase sem dinheiro, mas depois eu vou ganhar muito na fase de income. Vou gastar 10 e receber 1, que custa 9. E vou colocar então aqui o mobiliário. Está feito o turno do jogador verde. Portanto, é a vez do jogador amarelo jogar. Vamos lembrar que o jogador amarelo pode ir buscar diretamente à caixinha do General Store um ingrediente. Ele precisa de melão e precisa de queijo para fazer esta receita. O melão custa 2, portanto eu vou já gastar 2. É a minha primeira ação. Gasto 2. E o melão vem aqui para o armazém. É reposto por outro. Aqui amêndoas. E ele agora precisa de queijo, mas o queijo não está aqui disponível. E então ele vai à procura. Eu vou já tirar aqui alguns. Olha, está aqui o queijo. Vai gastar 3. Deixa-me só guardar os outros. Baralha-se. Ok. Então ele gasta 3. E já tem aqui o queijo. E acabou o turno do jogador amarelo, porque eu gastei uma ação para ir buscar o melão, gastei a outra ação para ir buscar o queijo. São 2 ações, portanto está feito. Vamos então ao jogador azul. O jogador azul precisa de vil e licor, e lembrem-se que ele tem uma carta que lhe permite ir buscar 2 ingredientes na mesma jogada. Mas já tem que os pagar, obviamente. Mas como eles estão à disposição, o licor custa 3 e o vil custa 4, ele vai já buscar 7 dinheiro. Ora bem, está aqui 7 dinheiro e vai ficar já com os 2. E só gasta uma ação nisto, ok? Gasta só uma ação nisto. Portanto, o vil vem, é substituído pelo frango, o licor vem, é substituído por leite. Okay? Vou colocar então os 2 ingredientes aqui no armazém. Está aqui. Está feito. Ok? Isto aqui ainda não está feito. Está por fazer. Está na minha mão. O que é que ele vai fazer? Deixem-me já agora verificar qual é que é o vinho que precisa. Precisa de um Canonô. Então, a minha última ação com o jogador azul vai ser buscar vinho. Vai buscar 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 cartas. E vamos lá ver se está aqui o vinho que ele necessita. Olha, o primitivo aparece agora. Não apareceu nenhum. Mas apareceram estes 2 vinhos. E estes aqui não valem grande coisa. Que gastando 9 vão dar depois 17 de lucro. E valem 3 pontos cada um. Portanto, ele vai buscar... Isto agora é um pouco à sorte. O Aglianico. E vai gastar 9. Se ele tiver, e tem. Um pouco à conta. Os adversários não têm que saber quanto dinheiro é que eu tenho, mas eu fiquei só com 1 de reserva. Está ali. Portanto, gasto os 9. E está feito este vinho. O Aglianico está feito. Os restantes vão para a pilha de descarte. E terminou mais um turno. Vamos avançar então para o jogador amarelo. E agora esta é a última jogada desta época. Bem, é a última jogada desta época do jogador verde e provavelmente eu não vou conseguir fazer 2 ações possíveis que estão ali no tabuleiro, mas que não fazem muito sentido fazê-las. Que é, por exemplo, esta aqui, o livro de culinária, que faz sentido, mas custa 10 dinheiro e neste momento o jogador verde não tem 10 dinheiro, mas se eu fosse buscar uma coisinha destas, o jogador verde subiria aqui neste track. Este track não só nos faz aproximar dos próximos skills que nos permitem fazer outras receitas. O que faz também é que no final do jogo estes pontos vão contar também para os pontos de vitória. Portanto, quanto mais acima estivermos, mais pontos de vitória temos. O outro são aqueles cubinhos que ali estão. Aquele cubinho vai fazer quase como um desempate. Imaginem que na fase dos críticos eu faço 5 pontos, este jogador verde, e aqui o jogador amarelo faz 5 pontos. Se eu gastar um daqueles cubinhos, faço 6 pontos e então eu vou andar mais casas aqui do que o jogador amarelo. Mas isso é a fase dos críticos, eu explico depois. Estava a tentar explicar para que é que servem os cubinhos, mas eu não vou buscar nenhum cubinho agora. O que eu vou fazer é buscar, se calhar, aqui entradas.
Vou buscar 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Vamos só verificar quais é que são as especialidades e o tema do prato que eu vou fazer, que é para tentar conjugar, que é para maximizar o número de pontos no final do jogo. Portanto, eu estou a fazer carne e tenho aqui esta florzinha, portanto, é o tema do meu restaurante. Se eu tiver alguma receita com estes dois, eu se calhar vou tentar fazer isso, mesmo que seja um pouco mais difícil. Nem que seja com 2 chapéus, guardo, que é para depois fazer mais tarde. Vamos então ver as cartas. Estas foram as 5 cartas que calharam ao jogador verde. Lembramos que dá jeito este símbolo e este símbolo. Está aqui outro igual. Este aqui só precisa de um ingrediente, o outro precisa de 2 ingredientes. Dá mais dinheiro e também dá mais pontos. E ambos só precisam de um chapéu, portanto eu posso fazer qualquer um dos dois. Eu vou tentar fazer este, porque há beef e há potatoes, há batatas e carne de vaca, não sei se é isso que eles pretendem com o beef, mas as batatas estão aqui e o beef está aqui. Ok? Eu vou ficar então com esta carta. Deixem-me só ver qual que é o vinho. Pois, é o Cannonau, não tenho o Cannonau. Vou ficar com esta carta. Esta carta vai ficar então aqui na nossa mão. E as outras 4, já sabem, vai fora. Coloca-se aqui numa pilha de descarte. Okay? Esta foi a primeira ação do jogador verde. A segunda ação vai ser comprar um desses ingredientes que está já a ser preciso para este prato. Tendo a certeza que eu nesta época não vou conseguir já fazer, porque eu só vou poder comprar um dos ingredientes. Vou gastar então 4. Eu tenho medo que aquele bife que ali esteja saia. Portanto, vou gastar 4. Vou buscar então aqui o bife e vou repor por lado. E acabou então o turno do jogador verde. Já não vai poder jogar mais nesta época, depois vamos ver o que é que ele consegue fazer na fase dos críticos. Vamos então ao jogador amarelo. Bem, o jogador amarelo vai gastar 10. Lá está, se calhar este ainda consegue usar. Gasta 10 para ir buscar uma coisinha destas. E isto vai fazer com que ele ande já aqui uma casinha. Portanto, ele já está à frente dos outros daqui. Mas de qualquer forma, também só pode fazer os de nível 1. Pronto, agora ele vai fazer uma coisa que não... Só se vocês quiserem jogar de uma forma muito competitiva, se algum dos vossos jogadores adversários estiver a dar a entender que precisa de uma determinada coisa, apesar de vocês não saberem, lá está. As cartas, enquanto não estão feitas, estão viradas para baixo. Eu não sei que ingredientes é que ele precisa para fazer aquilo. Eu sei que ele já foi comprar estes dois, não sei se ele já tem os ingredientes todos necessários. Mas imaginemos que o jogador verde é muito vocal a jogar, gosta de falar sobre aquilo que vai fazer e disse que, por engano, ou arriscou-se a dizer que precisava das batatas. Então este jogador, porque é mauzinho, gosta de jogar assim de uma forma competitiva, o que é que ele pode fazer? Pode fazer isto para seu proveito, como pode fazer para prejudicar os outros. Pode fazer um restock, e o restock é pegar em todas as coisas de um determinado local, todos os ingredientes de um determinado local, e pôr no lixo. E fazer com que tudo seja reposto por novos ingredientes. E agora até teve azar, porque as batatas, que era aquilo que ele queria que fosse embora, que é para o jogador verde depois não as conseguir fazer, as batatas acabaram por já aparecer aqui. E isto é reposto com novos ingredientes. E as batatas novamente aqui. Isto quer dizer que se uma batata está aqui e as outras duas estão ali, mais nenhuma batata está aqui. Certo? Vamos só colocar aqui o resto dos ingredientes. Ok? Isto pode ser feito a nosso favor. Imaginem que a nossa primeira ação foi buscar uma receita por fazer e o ingrediente que nós necessitamos não está ali. Nós podemos gastar a nossa segunda ação a repor coisas só para que na próxima vez que jogarmos já possamos ir buscar aquilo que realmente pretendemos. Mas pronto, isto é para vocês perceberem que outra das ações possíveis é fazer um restock, é tirar tudo e repor com novos 6 ingredientes de uma determinada cor. Aquela carta de bónus que o jogador azul tem, e já agora, porque o turno do jogador amarelo já terminou,
diz que quando vai comprar 2 ingredientes em vez de um, ele não pode fazer um restock on market. Portanto, é uma das condicionantes da carta que ele tem ali. Okay? Vamos então agora à última jogada do jogador azul neste turno. Vamos então avançar este chapeuzinho para a fase do crítico, e na fase do crítico também é por ordem de turno. O primeiro jogador verde vai então agora executar as suas receitas, se as conseguir fazer. Vamos então olhar primeiro aqui para a entrada que ele tem aqui por fazer. Ele falta-lhe as batatas, portanto isto aqui não vai contar para a fase de críticos. Mas esta aqui, o primeiro prato, precisa de um pato. Ele tem aqui um pato, ele gasta o pato. Okay? O pato vai então para o lixo. Coloco aqui. Okay? Isto está feito. Isto é um first course, é um primeiro prato. Eu coloco aqui em baixo do... Coloco aqui em baixo do primeiro prato. Fica assim. Isto está aqui. Nós depois já vamos ver o que é que o crítico faz. Primeiro o que vamos fazer é fazer as emendas, fazer as receitas. Vamos então agora ao jogador amarelo. O jogador amarelo tem uma sobremesa para fazer. Tem que gastar melão. Está feito. Tem que gastar queijo. Está feito. E isto é uma sobremesa. É colocado aqui. Ok? Já tem uma sobremesa na sua carta, na sua emenda. O jogador azul. Já sabemos que esta sobremesa não correu bem. Pelo menos para já vai ser difícil fazer. Vamos deixar aqui à parte, desculpem. Mas este segundo prato precisa de vil e de licor. Acho que é novilho e de licor. Portanto, vamos pôr só isto no lixo. E está feito este segundo prato, ok? Este segundo prato então é colocado aqui, se der, não está fácil. Coloca-se aqui em baixo, tá? E está feito. O que é que o crítico vai fazer? De tudo aquilo que foi feito neste turno, estamos a falar só de receitas, vamos contar os pontos de vitória que essas receitas nos dão. Quem tiver mais pontos feitos nesta fase de críticos vai andar 3 casas aqui no track de skill de cozinheiro. O segundo anda 2 casas e todos os outros andam só uma casa. Neste caso, há só um jogador que vai andar uma casa, mas se fossem 5 jogadores, haveriam então 3 jogadores a andar uma casa. Então o que é que vai ser feito? Os vinhos não contam, o que conta é isto. Okay? Este faz 4 pontos. Este faz 5 pontos e aquele faz 5 pontos. Portanto, há aqui um empate. Como é que o empate é... como é que se faz o desempate? Bem, como é que se empata isto? O primeiro fator de desempate, e quem está empatado neste momento é o jogador amarelo e o jogador azul. Nas cartas, este tem 5 e o jogador azul também tem 5. É isso que nós estamos a contar. O primeiro fator de desempate é quem está à frente aqui neste track. Neste track aqui de skill, naquele track ali dos chapéus. Quem estiver à frente desempata a seu favor. E neste caso o jogador amarelo está à frente de todos os outros. Portanto, é este o jogador amarelo que vai ganhar esta fase de críticos. No entanto, se todos estivessem empatados, o que é que acontecia? Havia uma segunda fase de desempate, que é quem tiver a carta com maior valor de prestígio, e neste caso também só há uma carta que está a ser avaliada, mas às vezes nós conseguimos fazer duas receitas e há a possibilidade de haver uma carta com um valor mais alto do que a do adversário. Essa seria o segundo fator de desempate. O terceiro fator de desempate é a carta que está empatada, aquela que tem um maior valor monetário. Portanto, neste caso, se nós tivéssemos que recorrer ao terceiro fator de desempate, esta tem valor 13, portanto aí seria o azul a vencer este desempate. No entanto, não vale a pena estar a continuar porque ainda há mais fatores de desempate. O primeiro fator de desempate é aqui e aqui há um jogador amarelo à frente. O que é que acontece aqui? O primeiro jogador anda 3 casas, 1, 2, 3. O segundo, que foi o jogador azul,
1, 2 e o outro anda 1, o jogador verde. Portanto, neste momento o jogador amarelo já vai poder fazer emendas que requeiram skill de 2 chapéus, o que é bastante importante. Vamos então à próxima fase do jogo, que é aqui a aquisição ou a atração de VIPs, de pessoas importantes ao nosso restaurante. Bem, o que é que vamos fazer nesta fase de atração de pessoas importantes ao nosso restaurante? Vamos pegar no nosso dinheiro, que está aqui nos copinhos. Nós é que sabemos o dinheiro que queremos apostar. Nós podemos não querer gastar nada, podemos abdicar de querer aquela estrela, mas cada estrela vale 10 pontos no final do jogo, porque o VIP pouca coisa faz. O VIP vem para aqui para o nosso player board, mas não vai dar pontos. O que dá pontos é estrelas, mas basicamente um VIP é uma estrela. O que é que acontece? Pegamos o nosso dinheiro, secretamente, 1, 2, 3, revelamos, e quem tiver gasto mais moedas, mais dinheiro, desculpem, adquire então esse VIP. Uma coisa importante é que o dinheiro que é gasto pelos perdedores, metade desse dinheiro arredondado para baixo é realmente gasto. Portanto, imaginem que o vencedor gastou 10, o segundo maior apostador gastou 9, então esse segundo apostador, metade de 9 é 4,5, portanto teria que gastar 4 de dinheiro na mesma, apesar de não ter ganho esse leilão. Portanto, vocês têm que ter atenção realmente se querem gastar dinheiro ou não, porque poderão ficar sem dinheiro e sem estrela na mesma. Okay? Pronto. O jogador azul só tem uma moeda, não sei se recordam, e gastando uma moeda, mesmo que não ganhe o leilão, 0,5 arredondando para baixo é 0, portanto ele vai pôr uma moeda, de certeza. Vamos pôr então aqui o jogador amarelo, que tem 4 moedas, que vai apostar as 4 moedas. O jogador verde tem 2 moedas, mas ninguém sabe. 1, 2, 3. O jogador amarelo gastou 4 e ficou com o VIP. Okay. O VIP vem então para aqui. Uma estrela vai ser colocada aqui no tabuleiro do jogador amarelo. Não sei se estão a ver. Está aqui. Mas está aqui o jogador. Desculpem lá. Está aqui o jogador amarelo. Tem aqui então uma estrela e tem aqui o VIP. O jogador verde, que gastou 2 moedas para apostar no VIP, vai ter que abdicar de uma delas. Ok? Enquanto que o jogador azul, que só apostou uma moeda, não vai ter que gastar nada. E é assim feito a fase dos VIPs. Vamos então avançar para a fase de lucro. A fase de lucro é muito simples. Nós vamos ao nosso player board e vemos aquilo que temos a receber de todas as coisas que temos. Não é só das receitas, estamos a falar de vinhos, estamos a falar também de mobiliário. E neste caso temos então a receber daqui 13, temos a receber daqui 7, portanto 20, mais 12, tenho a receber 22 de dinheiro. Okay? Basicamente quase que fico com o mesmo dinheiro com que comecei. Vou receber 22, então aqui 22 e vou colocar aqui no copinho. Bem, como eu tinha dito, vamos imaginar que já avançámos um pouco no jogo e que estamos aqui nesta fase. Esta fase já é um pouco diferente, já não é fazemos as receitas na mesma que temos para fazer, mas já não vamos avançar ali no track de skills mais. Portanto, nós avançamos aqui já não avançamos mais no track de chapéus. Aqui o que se vai fazer é todos os jogadores vão escolher as suas 4 receitas que querem ser avaliadas, 4 receitas, ou seja, uma entrada, um primeiro prato, um segundo prato e uma sobremesa. Se algum dos jogadores não tiver um destes pratos feito, não pode entrar então nesta fase de críticos, tem que haver pelo menos um de cada. Escolhe as suas 4, não tem que ser as melhores, mas tem que ser aquelas que se calhar vão dar mais pontos no final do jogo. E essas 4 é que vão ser avaliadas na fase de críticos. Todas as outras só contarão os pontos no final, pontos que as próprias receitas têm na sua carta, mas não vão contar como cartas de bónus
nesta fase final. O que é que vamos fazer? Vamos escolher, este jogador tem só estas 4 cartas, portanto ele põe as 4 cartas que vão ser avaliadas à parte. Já o jogador amarelo tem mais opções, portanto, aqui nos segundos pratos tem duas receitas que pode escolher. Portanto, entrada é esta, não há dúvidas. Primeiro prato é este, não há dúvidas. Aqui, ele vai tentar fazer match, vai tentar fazer uma combinação que dê pontos. Ou seja, se nós virmos, este aqui tem carne e garfo, este aqui tem carne, mas não tem garfo. E todos os outros têm garfo. Portanto, eu vou escolher esta e esta. Esta aqui vai ficar de fora, ok? Vou só avaliar estas. Imaginemos também que o jogador azul fez a mesma coisa. O que é que vamos fazer agora? Vamos somar os pontos que estas receitas têm. Ou seja, 13 mais 4 mais 4 mais 5. Este aqui é 5 mais 4 mais 8 mais 4. Não há dúvidas que o jogador amarelo aqui está em vantagem. E o jogador azul fazia ali 6 mais 2 mais 3, não interessa. Quem ganhava aqui era o jogador amarelo. Porque tem mais pontos na receita que escolheu, ou seja, no conjunto de receitas que escolheu, tem mais pontos que o adversário. Como tem mais pontos, tem direito a receber uma Golden Spoon, uma colher dourada, que viria para aqui. Ok? Depois há uma segunda fase. Uma última fase de aquisição de VIPs. Aí é a mesma coisa. Pegamos no dinheiro. 1, 2, 3. Quem tiver mais dinheiro fica com o VIP. Não interessa, esta parte aqui não há. Está aqui uma estrela, é a recompensa de quem ganha esta fase. Depois desta fase, quem tem mais dinheiro ainda na sua banca, ou seja, esta parte é muito importante porque podes querer apostar no VIP e não conseguir, e depois acabas por perder esta estrela, e depois por teres gasto metade do teu dinheiro aqui, acabas por também não conseguir isto. É muito importante esta fase se queres apostar nisto ou nisto, mas ambas dão uma estrela. Aqui consegues um VIP, consegues uma estrela. Aqui se és o que tem mais dinheiro no final do jogo, ganhas também uma estrela. E vamos então agora para esta última fase de pontuação, que é o National Cooking Tour. Vamos então, jogador a jogador, ver se consegue realmente ser um restaurante especializado em algum determinado tipo de cozinha e se é um restaurante temático. Nós temos aqui carne, temos aqui carne, temos aqui carne e temos aqui carne. Portanto, o jogador verde conseguiu especializar-se em carne. Vamos só aqui tirar o ícone, desculpem lá, está aqui. Este é o ícone de carne, fica aqui. Isto vai contar para a contagem de pontos no final. Se é um restaurante temático, tem aqui flor, garfo, garfo. Portanto, não é. Tinha que fazer um conjunto de 4. Portanto, aqui é importante fazer conjuntos quando vão buscar as cartas de receitas, tentarem fazer matches com as coisas. Ok? Porque isto dá 10 pontos, mas isto daria 15 pontos. Okay? Mas pronto, este não fez e é uma coisa importante. As 4 cartas que nós colocamos à parte naquela fase anterior são as 4 cartas que vão ser avaliadas até o final desta fase final de avaliação. Como por exemplo aqui, o jogador amarelo já não vai poder contar esta carta para esta fase. Portanto, temos aqui carne, carne, carne e carne. Consegue então especializar-se num restaurante de carne. Agora, cada jogador vai escolher a sua melhor receita. Estamos a falar de uma única carta. E a carta que tiver mais pontos de prestígio vai permitir a esse jogador receber 2 colheres douradas, enquanto que o segundo jogador com mais prestígio ganha uma colher dourada e todos os outros não ganham nenhuma colher dourada. E é isto. O Ristorante Itália basicamente é isto. Bem pessoal, o tutorial está feito. Vamos então às notas finais. Comecemos pela complexidade do jogo. A complexidade do jogo numa versão básica eu diria que é muito leve, enquanto que na versão avançada é média. Não direi que seja mais do que isso. O jogo tem essas 2 versões, eu disse, não expliquei a versão básica, mas as diferenças são pequenas, mas que têm um impacto muito grande em termos de diferenças no jogo. Enquanto que na versão avançada nós temos talvez 5 opções de ação e fazemos só 2. Na versão básica só temos 2 opções de ação e fazemos 2. Podemos repetir a mesma, que é comprar ingredientes e buscar cartas. É basicamente isto na versão base. É nós apostarmos nas receitas. Quando chegamos à versão avançada, há muito mais para explorar. Já podemos então decorar o nosso restaurante e ganhando não só lucro, mas também pontos de vitória no final. As próprias cartas de bónus mudam por completo o jogo.
fazem muitas vezes com que as tuas ações sejam maximizadas. Tinhas 2 ações e passaste a ter 3 numa determinada ação, por exemplo, nas compras, como aquela carta que vocês viram, que permite a um jogador ir adquirir 2 ingredientes em vez de um numa só jogada. Ou seja, e vocês só viram uma carta dessas, porque há cartas muito diferentes e que dão outro tipo de vantagens, de benefícios. Há, por exemplo, uma carta que te dá mais pontos de vitória no final do jogo se tiveres X número de mobiliário. Isso vai fazer com que tu, se calhar, não te preocupes tanto com receitas, ou quando tu estás indeciso entre fazer receitas ou comprar mobiliário, se calhar isso faz um clique para que tu decidas rapidamente para onde é que queres ir. As cartas fazem com que tu sigas um determinado caminho, se realmente as comprares, porque tu próprio é que defines que estratégia queres adotar. Mas em termos estratégicos é um jogo muito rápido em termos de decisões. Eu joguei, o meu adversário jogou, o meu outro adversário jogou e já estou a jogar outra vez. Muito rápido os turnos a passarem, apesar de ser um jogo que demora normalmente 1h30, nem sentes que demora 1h30. Em relação à sorte do jogo, é moderada, não vou dizer que o jogo tem muitas coisas que consigam mitigar a sorte, não. Há aqui situações em que tu precisas de um determinado ingrediente e tu até fazes um restock, tiras tudo o que lá está e voltas a pôr e não sai aquele ingrediente, gastaste metade das tuas ações nesse turno e às vezes voltas a fazer a mesma ação e voltou a não aparecer. E depois só no turno seguinte, ou seja, gastaste primeiro já 2 ações, e consegues que apareça logo aquele ingrediente que precisavas, aparece logo 3 vezes. E isso às vezes faz com que tu te desmotives um pouco em relação ao jogo. Por vezes estás a sacar cartas de vinho porque precisas daquela carta de vinho para fazer matches com a tua receita, para dar pontos no final do jogo, e novamente não te sai aquela carta de vinho. Tiras novas 5, não te sai aquela carta de vinho. Isso às vezes pode tornar o jogo, pode fazer com que tu fiques nervoso e te dê vontade de atirar alguma coisa contra o tabuleiro ou de virar o tabuleiro do avesso, mas como o jogo é tão divertido, acabas por não achar que a sorte é assim tão desmotivante quanto isso. Apesar disso, não é um jogo em que a sorte seja assim tão presente. É nestas situações do jogo, não muito mais do que isso, o resto também tem muito a ver com a estratégia. Em relação à jogabilidade, é uma jogabilidade média-alta. Lá está, eu já joguei umas 5 ou 6 vezes num curto espaço de tempo e apetece-me jogar novamente. Já adotei estratégias diferentes, já adotei por o máximo número de receitas, mesmo que elas sejam de nível baixo, para fazer muitos pontos no final do jogo. Já tentei fazer poucas, mas boas, e também é uma estratégia interessante. Tentei já ir pelas cartas de bónus, já tentei também pelo mobiliário e pelos vinhos. Há aqui muitos caminhos diferentes que tu podes seguir. As próprias receitas são diferentes. Hoje tu estás a tentar fazer uma especialidade de carne e talvez no próximo jogo já estás a tentar fazer de peixe ou de tomate, etc. Podes, se calhar, querer ter lucro para depois ir buscar os VIPs para te darem depois estrelas. Há aqui muita coisa diferente que tu podes fazer em cada jogo e por isso torna o jogo aliciante para o experimentares novamente. Em relação à arte e aos componentes do jogo, eu diria que eu daria uma nota média-alta. As cartas são de boa qualidade, apesar das ilustrações não serem assim nada do outro mundo, mas são claras e isso é importante. Os próprios componentes, os tabuleiros de jogo são rígidos, as ilustrações e a organização das coisas estão claras. Eu acho muita graça a estas caixinhas que fazem-nos lembrar como se estivéssemos na praça para ir buscar os ingredientes. Portanto, foi uma ideia bem pensada, também de fácil acesso. Portanto, eu daria uma boa nota no que respeita aos componentes e à arte do jogo. Não é nada do outro mundo, mas torna tudo muito claro e isso para mim é o mais importante. Em relação ao tema do jogo, eu direi que o tema do jogo está presente em quase todas as fases do jogo. É um jogo bastante leve e o próprio tema dá alguma leveza ao jogo, bastante interessante, bastante agradável. Mesmo aqueles jogadores que não estão habituados a jogar este tipo de jogos acabam por se interessar pelo tema do jogo. Mesmo aqueles que já tiveste essa experiência de pessoas que não estavam a jogar o jogo, mas que estavam por perto e que estavam a assistir ao jogo e envolveram-se com o jogo porque realmente o tema é interessante. Então tu estás a fazer o que é que tu estás a tentar fazer? E, tu
estou a tentar fazer esta receita, falta-me aquele ingrediente, e a pessoa junta-se ainda cada vez mais porque começa a olhar para o tabuleiro e tenta perceber como é que o jogo funciona, e acabou por ficar a ver o jogo em vez de estar a olhar para a televisão, porque realmente o jogo é interessante mesmo para quem não está a jogar. Mas tudo faz sentido, tu vais fazendo receitas para tentares seduzir, digamos assim, o crítico, pelo menos agradar ao crítico. Ao mesmo tempo queres fazer com que o teu restaurante seja lucrativo para conseguires comprar estrelas para o teu restaurante, para te atrair VIPs. Sentes mesmo que estás a gerir um restaurante. A única parte que eu não acho assim tão automática é que eu acho que é demasiado fácil ganhar dinheiro neste jogo. E eu duvido que quem faça a gestão de um restaurante consiga com tamanha facilidade fazer com que o seu restaurante seja tão lucrativo. Mas aqui ganhar dinheiro é aparentemente fácil, pelo menos nas experiências que eu já tive neste jogo. Nunca tive muitos problemas com o dinheiro, mas no que ao tema diz respeito, muito engraçado, sempre presente em todas as partes do jogo, mesmo a nível estratégico, mas também a nível visual, tudo faz-nos crer que estamos realmente num restaurante. Portanto, eu diria que o tema é bastante giro, bastante presente, dou uma nota bastante elevada ao que diz respeito ao tema. Bem pessoal, chegámos ao fim de mais um review, espero que tenham gostado deste tutorial, de um jogo que até é bem pouco conhecido, apesar de haver já algumas pessoas com algum nome na indústria que já tenham feito um review sobre o jogo e com uma nota até bastante positiva. Eu não entendo como é que um jogo com 3 anos e com esta qualidade é tão pouco conhecido, ou tem tido tão pouco alarido. Já joguei jogos muito piores que têm tido um buzz enorme durante meses e acabo por ficar super decepcionado com aquilo que encontro. E este jogo, apesar de não ser nada do outro mundo, apesar de não ser algo que compita para o jogo do ano, é um jogo bastante interessante, bastante envolvente, fácil de jogar, rápido, é super engraçado. Não estou nada arrependido de ter esperado o tempo que esperei para o adquirir. Não é um jogo fácil de encontrar, mas é um jogo que vocês deverão dar uma oportunidade. Se gostaram do tutorial, não se vão arrepender, comprem, experimentem. É realmente um jogo bastante interessante. Bem pessoal, despeço-me até ao próximo vídeo. Até lá, divirtam-se a jogar.